organizando essa noite, que eu espero que seja muito proveitosa para essa formação política de vocês. E nesse ponto a maçonaria ela tem grande responsabilidade e compromisso, com a política brasileira, né. A maçonaria é um braço da sociedade, que pratica caridade de maneira muito forte, muito potente, e que pratica todos os preceitos aí do bom conviver, respeitando os princípios da igualdade, fraternidade e liberdade, o que nos é muito cara. Então, baseado nesses princípios, o nosso fazer político sempre foi norteado. Enquanto vereadora, eu sempre valorizei a juventude maçônica, né, as filhas de Jó, a APJ, né, que é ligada ao Grande Oriente do Brasil, e também como é que é? Gente, ó, Os demolês. os demolês, os jovens demolês. Então, para mim é muito importante nesse momento estar aqui. Quero agradecer a grande guardiã Poliana, a Thalita, por essa construção, para que essa noite se efetivasse. E quero cumprimentar todas as participantes aí do DF, de Goiás, todos os BTs que estão presentes nessa noite. Eu vou contar um pouquinho da minha história para a gente entrar aí no exercício político e o que a gente vem fazendo hoje, né? Eu sou a 10ª filha de uma família de 14, então nasci num lar absolutamente político, democrático, onde a gente não vivenciou muito essa diferença na criação entre meninos e meninas. Meus irmãos sempre lavaram louça, limparam o chão, ajudaram a trocar neném, vida de grande família, né? Um cuidando do outro sempre. E as meninas também, a gente ia para a roça com meu pai, ajudava, ele tinha uma oficina de carpintaria, então a gente nunca houve essa diferenciação, e eu fui aprender isso quando eu saí de casa, essas diferenças que na verdade elas não constroem, né, elas dividem as pessoas. Mas eu fui aprender isso de maneira tardia, depois dos 15 anos, e que também é uma herança das grandes famílias, você acaba tendo uma formação muito acelerada. Eu, com 5 anos de idade, sabia ler e escrever perfeitamente, o que me colocou na escola muito precocemente, o que me colocou na faculdade aos 15 anos, né? Fiz 16 já como universitária da Universidade Federal do Paraná. Então, tudo é muito acelerado nesse ambiente da grande família, né? Tem, como tudo na vida, tem coisas muito boas e tem sempre coisas ruins, né? A gente conversava aqui um pouquinho antes de começar, com a grande guardiã Poliana, a respeito de uma das boas heranças do Covid, que é essa possibilidade da gente conversar com quem está em Mineiros, Jataí, Cavalcante, Brasília, e a gente poder ter essa troca e esse aprendizado. Essa é uma das grandes heranças, a possibilidade de encontros e também o medo da tecnologia. Eu vi pessoas dentro da própria maçonaria de 80, 90 e poucos anos usando a tecnologia de maneira fácil, né? Perdeu-se o medo. É claro que a maior tragédia são as mortes, e eu, como muitas famílias brasileiras, também perdi minha irmã Antônia, meu tio Arlindo e meu tio Mário, e quero me solidarizar com as pessoas que também perderam algum ente. Eu acho que foi muito difícil uma família que não tenha vivido esse luto. Mas fiquemos com as coisas boas, né? Com o autocuidado, com o lavar as mãos, que é tão importante. Eu que sou da área da saúde, a gente fala disso há tantos anos e finalmente as pessoas compreenderam a importância de lavar as mãos, uma coisa tão simples, mas tão pouco praticada. E como na minha família, eu fui acelerada e eu vejo isso sim como um ponto negativo. Você acaba acelerando etapas da sua vida, da sua maturidade. Então, com 15 anos, eu já era dona da minha vida, eu já tinha minha conta bancária. O que dentro do tema dessa noite, que é a política feminina e a resiliência, cabe muito bem esse exemplo, porque as mulheres no Brasil, elas puderam ter sua conta bancária no seu nome
em 79, 1979. Eu fui para Curitiba em 81 e meu pai não teve dúvida. Eu já tinha dois irmãos mais velhos estudando lá, o Gil e o Nino, minha irmã Elizabeth, que já fazia medicina, e meu pai não teve dúvida. Ele abriu a minha conta bancária no meu nome com 15 anos de idade e entregou meu cheque, né? Era a coisa mais chique do mundo, era você ter um talão de cheque, né? Qualquer pessoa, imagina uma mulher, uma menina, né? E ele me disse: minha filha, você é responsável pela sua vida. Eu vou te mandar exatamente o que eu mando para os seus irmãos. Se sobrar, bom; se faltar, problema seu. Então, ele sempre nos delegou a responsabilidade sobre as nossas próprias vidas e sempre com aquele princípio de que se prepara uma filha ou um filho para a vida, porque você não sabe até quando você vai estar aqui, né? O super cuidado, ele pode atrapalhar o desenvolvimento de um ser humano. Então, desde muito cedo eu aprendi isso dentro de casa, a me virar, a ter minha independência, e minha mãe não foi diferente. Minha mãe dizia que se ela tivesse a fatalidade que escolher entre estudar uma filha mulher ou homem, ela sempre estudaria primeiro a filha mulher. O pavor da minha mãe, e ela falava: imagina, você tem que pedir dinheiro para fazer uma unha, para comprar um pão. Não, 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 você tem que ter seu dinheiro e vai ganhar mais que seu marido. Então, minha mãe sempre foi muito positiva nesse sentido, e todas nós estudamos, nos formamos, e acho que a fala dela sempre foi tão forte. Todas as minhas irmãs ganham muito bem. Então, eu venho de um ambiente naturalmente político, de tomadas de decisão, porque a política ela existe em todos os ambientes da nossa vida. A nossa, dentro de casa, as nossas escolhas, socialmente as nossas escolhas. Você estar como filha de Jó é uma escolha política, porque você está num exercício social, você está num exercício de comunidade. Então, a política ela tem que ser mais aproximada das pessoas. Se vê a política eleitoral e se critica, esquecendo que o exercício diário, as nossas escolhas diárias, são escolhas políticas. Eu estou escolhendo uma coisa e renunciando a várias outras, né? Então, a gente precisa começar a desmistificar, a deixar a coisa mais simples, né? Para que as pessoas compreendam que o governo que está hoje nos administrando, seja municipal, estadual ou federal, ele tem a nossa assinatura, ele tem o nosso endosso, a nossa contrariedade ou a nossa omissão. Então, não adianta a gente ficar só criticando, apontando para as pessoas. Nós temos que trazer para a gente o que eu posso fazer, como eu posso melhorar essa situação. E eu comecei esse exercício desde muito nova, fui da política estudantil, eu vivi no Brasil ainda o último governo militar, né, que foi do Geisel, e a gente sonhava com a liberdade democrática de poder votar. Isso, aliás, não é o Geisel, Figueiredo, né? Foi o último presidente do ciclo militar. E a gente sonhava em poder escolher. A Thalita escolher, a Poliana escolher, a Priscila escolher, a Cristina escolher, né? E foi um erro também da minha geração, porque a minha geração acreditou que democraticamente as pessoas fariam as suas escolhas e estava tudo resolvido. E isso foi um grande erro, porque a minha geração se afastou do exercício político eleitoral. O que a minha geração fez foi construir a sociedade civil organizada. Foi justamente após a redemocratização, após a Constituição federal revisada, que começaram a surgir as fundações, Fundação de Amparo à Educação, Fundação de Arte, Fundação de Cultura, várias fundações na área da medicina, da saúde, e começaram também a surgir as ONGs, depois as OCIPs, né, que é um braço organizado da sociedade civil. Então, o que a gente pensava? A sociedade civil está organizada, nós temos uma organização política democrática, com escolha individual, cada pessoa escolheu e tornou aquela pessoa uma escolha coletiva, e está tudo certo. Então,
eu posso contar com as Filhas de Jó, posso contar com a maçonaria, posso contar com a Fundação Getúlio Vargas, posso contar com a Fundação Tiradentes, e a gente vai organizando as políticas, as ações e as obras públicas. Mas isso foi uma mera ilusão. A gente não compreendeu como que a política se solidificou a partir da democratização. E eu vivi um episódio que é uma tragédia na vida de qualquer mulher, que foi a tentativa de homicídio por aquele homem que dizia que me amava. Ele tentou tirar a minha vida usando 1 litro de álcool e 3 palitos de fósforo, sem nunca ter me ameaçado, sem nunca ter me empurrado, me batido ou gritado comigo. Ele praticava violência psicológica, que nos anos 80 era muito pouco falada, e até esse momento eu vejo mulheres nessas situações sem compreender que aquilo é uma violência. Porque o meu agressor, ele não dizia que ele ia me matar, ele dizia que ele ia se matar. Então, ele trazia para mim a responsabilidade sobre a vida dele. E eu tenho visto isso muito hoje. Homens colocarem responsabilidades em cima da mulher e metas, muitas vezes, inatingíveis. Eles não criticam, eles não desmerecem, eles não maltratam, mas eles te colocam numa situação inatingível, que você simplesmente não vai atingir. Não é porque é você, é porque é qualquer pessoa, homem, mulher, te coloca metas que são cada vez mais inacessíveis. Então, isso também é uma forma de violência, e isso vai te colocando numa situação tão emaranhada, tão que vai dificultando tanto, porque você não tem como resolver aquele problema, né? Então, te faz se sentir inapta, numa falência, né? Eu não consigo melhorar a vida dele. Até o dia que ele tentou me matar, e isso é uma tragédia na vida de qualquer mulher e de qualquer família. E eu trabalho muito hoje para que mulheres não vivam o que eu vivi, famílias não vivam o que minha família viveu. 2 dos meus irmãos doaram pele do próprio corpo para salvar a minha vida, mesmo com os médicos dizendo que era a única alternativa, mas que não tinha a menor chance. E isso também é uma decisão, né, uma tomada de decisão. Meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada, né, na época, uma fazenda no Paraná, comprava 6 aqui em Goiás. Então, tudo são tomadas de decisões que envolvem, não é a política eleitoral, mas é a política da vida, a política do dia a dia. O que, que eu vou escolher fazer? Né? Eu tenho uma equipe dizendo que minha filha vai morrer, mas há alguma chance em Goiás. Né? E era tudo de muita coragem também. Um pai tirar uma filha de Curitiba, capital do Paraná, para trazer para Goiânia. Goiânia, em 1986, não era a potência que é hoje. Né? Era um estado extremamente pouco importante dentro do cenário econômico, cenário de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento da saúde. Então, foi de muita coragem a atitude do meu pai, da minha família toda, dos meus irmãos. E, a partir disso, eu, então, da educação física, que foi meu primeiro curso, eu já era formada, eu presto outro vestibular e fiz fisioterapia. Em 87 eu entrei na fisioterapia. Era um curso também iniciando, poucas pessoas sabiam o que era. Em 91 eu já vim para Goiás para morar e trabalhar com queimados. Eu decidi, e foi a minha escolha, foi minha decisão política, profissional, de que eu ia trabalhar com queimaduras, ia ensinar pessoas a cuidarem de queimados, ia ensinar pessoas a prevenirem o acidente por queimadura, porque eu, quando vivi isso, não tinha a menor noção da prevenção, e não tinha a menor noção da fatalidade que era uma queimadura. Quer dizer, se me mostrasse uma arma, uma faca, é uma coisa, você mostrar uma garrafa de álcool, para mim não dizia muita coisa. Né? Hoje, claro, se me mostrar uma garrafa de álcool, eu corro daqui até Trindade em 5 minutos, mas naquela época eu não tinha essa consciência, porque não estudei, não aprendi, não fui informada, não vivi campanhas. Então, vocês vejam que todas essas decisões, elas desembocam num fazer político. Por que no Brasil nós não temos campanha de prevenção a acidentes por queimaduras? Nós já tivemos isso, né? Quando a Petrobras foi criada,
nós tínhamos campanhas de prevenção a incêndio. Vocês vejam, nós estamos vivendo tantos retrocessos, clubes de balonismo voltaram a se instalar no Brasil, né? Nós tivemos um balão que caiu essa semana num dos maiores aeroportos do Brasil, que é o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Quer dizer, um absurdo. Balão mata, aonde ele cai, ele tem fogo, ele pode matar pessoas, pode destruir, né, casas, prédios. É muito absurdo o que a gente está vivendo. E isso tudo são decisões políticas, são políticas públicas que precisam ser definidas, né? E nesse cenário, vivendo a questão da queimadura, da marginalização que é o paciente queimado, nós não somos especialidade na área da saúde, então a enfermeira, a psicóloga, assistente social, médico, fisioterapeuta não estudam para cuidar do paciente queimado. Então eu me dedico também muito a essa área, treino equipes, ministro cursos de pós-graduação, porque eu tenho certeza que a formação que as pessoas que passam por mim recebem vão ter um grande significado e podem mudar a vida de outras pessoas que chegam a esses profissionais. Então, eu sigo fazendo esse trabalho e quando eu vi que a política não falava a mesma linguagem da sociedade, que nós não tínhamos campanhas, nós não tínhamos políticas públicas adequadas, não tínhamos continuidade de políticas públicas, eu decidi então ser candidata e fui eleita a quarta mais votada de 35 em 2012, fui reeleita em 2016, a primeira mais votada, né, um reconhecimento muito forte da sociedade. Depois fui candidata a prefeita, não fui eleita, né? Foi eleito o Maguito e depois assumiu o Rogério Cruz, diante da morte do Maguito. Na última eleição fui candidata a deputada federal e fiquei como suplente. E eu confesso a vocês que eu quis desistir, porque eu vi que eu já tinha trazido uma contribuição, incentivado pessoas, e que eu estava vivendo muita perda dentro da minha profissão, dentro da minha vida social, da minha vida íntima, e tudo isso vai afetando sua vida, você vai esquecendo de você, é uma maluquice. E eu vou dizer para vocês sinceramente, independente de conduta, independente de forma de agir, eu respeito todas as pessoas que se candidatam, que têm mandato, porque é um risco enorme que você vive, né? Claro que as pessoas podem tirar vantagens disso, né? Que não são, não estão na regra do jogo, mas fazem parte do contexto, né? Mas é um momento onde você abre mão de muita coisa para fazer esse exercício. E foi aí que veio então a RAPS Brasil. A RAPS, e eu quero deixar aqui o convite para cada uma de vocês conhecerem. A RAPS Brasil é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. A RAPS Brasil nasce de uma iniciativa de alguns empresários em São Paulo, liderado pelo Guilherme Leal, que é dono da Natura, e pela Neca Setúbal, que é uma das donas do Banco Itaú e da Deca. O Guilherme foi candidato a vice-presidente na chapa da Marina naquele ano, e ele fala na abertura dos cursos de formação: fui candidato, nunca mais o serei. O que eu vi na política brasileira eu não gostei, mas eu vou trabalhar pela mudança, atuando na formação política. E aquilo que era um princípio que eu sempre acreditei. Eu sou autora do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Goiânia. O município de Goiânia, a Câmara de Goiânia, elege 34 jovens com mandato. Essa eleição é feita paritária, é o mesmo número de meninas e de meninos, né, porque as regras foram estabelecidas pela gente, e nós também temos crianças socialmente mais favorecidas e menos favorecidas, para que a gente possa ter um equilíbrio nessas discussões, nesses debates e na proposta de políticas públicas e de leis. Então, aquilo veio de encontro ao que eu acreditava e a formação me ajudou muito a compreender
de outros assuntos que eu não entendia nada, por exemplo, de infraestrutura, de meio ambiente, de política monetária, coisas que não fazem parte da minha formação e nem do meu dia a dia. É claro que eu não sou uma expert, mas eu aprendi a entender, pelo menos, basicamente aquilo. E aí, a RAPS me deu esse incentivo para continuar. Inclusive, eu estou com uma camiseta da RAPS, que é um incentivo à participação das mulheres na política. Acho que vocês conseguem ver aí, mais mulheres na política. É uma das bandeiras aí da RAPS, é uma das campanhas fortes que a RAPS Brasil tem feito. E por quê, gente? E aí é o ponto mais importante para mim que vocês compreendam. Não é uma questão de ser mais, de ser melhor ou ter mais importância, é uma questão de equilibrar a balança. Por que que no Brasil saúde e educação vão tão mal e isso ficou escancarado na pandemia, né? Nós não temos uma rede de saúde adequada e nem de educação, considerando o nível de investimento que é feito nessas áreas, que é alto. A educação e a saúde no Brasil poderiam ser exemplo, mas há muito desvio, há muito mau uso de recurso, há muito descuido com essas áreas. E por quê, gente? Porque quem cuida dessas áreas dentro de casa é a mulher. Se tem algum problema de saúde, é a mulher que tem que se virar. Se tem algum problema na escola, é a mãe que tem que se virar. Ou a mulher. Não é o homem. Então, isso não dói nele. Por isso, isso não é importante na hora dele tomar decisões, tanto no estabelecimento das políticas públicas, quanto nas obras públicas, quanto nas ações públicas. Se houverem mais mulheres nesses espaços de decisão, sejam nas casas legislativas, nas câmaras, na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado Federal, ou no Executivo, prefeitas, governadoras, presidente da República, nós teremos decisões e políticas mais equilibradas. Né? É isso que a gente precisa, nós precisamos ter vozes diferentes. A representação política feminina no mundo, o Brasil está entre os piores países. Os piores, nós conseguimos ficar atrás de países onde as mulheres cobrem a cabeça e o corpo inteiro. Tem países muçulmanos que a representação feminina é muito melhor que no Brasil. Então, o Brasil vive uma hipocrisia. Ah, não, eu defendo, mas mulheres não tem que ter. Mas na hora de incentivar, na hora da participação dentro dos partidos, na hora da vez ser da mulher, nós somos boicotadas. E por isso que nós precisamos que mais mulheres tenham essa compreensão. E eu vou fechar essa minha fala dando um exemplo muito objetivo e vocês vão entender claramente o que eu estou falando. Eu, enquanto vereadora de primeiro mandato, havia um projeto em discussão do então vereador Paulo Borges, e ele determinava que todos os estabelecimentos públicos tivessem ganchos no banheiro feminino, cabides, para pendurar bolsa. Gente, virou uma chacota dentro da plenária. Vereadores subiam para discutir a matéria, pegavam um projeto, olha que absurdo, faltando vaga em UTI, o cara preocupado com cabide em banheiro de mulher, dali a pouco subia outro, nossa, as crianças sem vaga na escola, e o vereador preocupado com cabide em banheiro de mulher. Eu fiquei olhando aquilo, falei, do que exatamente que eles estão falando? Não estou entendendo isso. Aí eu pedi para discutir, você tem 10 minutos para fazer uma discussão de cada projeto, e eu falei, olha, gente, é o seguinte, eu sou professora e nós vamos fazer um exercício aqui nessa plenária. Vamos imaginar que todas as pessoas aqui dentro são mulheres. E vocês têm uma criança e vocês vão ao shopping. Então você tem a criança, a bolsa da criança e a sua bolsa. Você resolveu comprar qualquer coisa lá dentro do shopping. Aí você tem a criança, a bolsa da criança, a sua bolsa e uma sacola. E aí você resolve ir no banheiro. No banheiro e no Brasil, as mulheres não sentam na tampa do vaso em banheiro público. E eu, Cristina, fui aprender isso quando eu saí de casa.
porque na minha casa os meninos faziam xixi sentados para não molhar a tampa do vaso. Então essa para mim era a realidade, eu só sabia fazer xixi sentada, né. E aí quando eu ia sentar, minhas amigas: "Você vai sentar? Você vai pegar doença venérea? Você vai ser contaminada?". Até um dia que uma amiga falou: "Você vai ficar grávida". Falei: "Gente, mas vocês são muito maluca, não, aí também é exagero, né". Mas eu fui compreendendo que as mulheres não se sentam, e fui começando a reparar, o banheiro de mulher, banheiro público, é muito pior que o dos homens, porque a mulher tem que ficar numa semiflexão de joelho, segurando a roupa para não encostar no chão, porque o chão tá nojento, e tentando acertar o vaso. É um desastre. Aí eu falei: "Gente, olha que maravilha, tem um gancho, um cabide, você pendura a bolsa, a sacola e a bolsa do neném, você fica com 80% do problema resolvido". Aí você tem 20% de problema, 10% é você acertar o vaso e 10% é você não molhar a sua roupa, né. Olha aí que beleza. Aí eu falei: "Imagina você lá agachada, vira a bolsa, bate na cabeça do menino, o menino começa a chorar". Falei: "Olha que coisa maravilhosa". E isso, um dos vereadores que tinha feito uma crítica muito grande ao projeto, ele pegou o microfone e falou: "Olha, eu quero aqui me retratar, eu não tenho compromisso com o erro, a doutora Cristina fez uma explicação muito esclarecedora, eu consegui entender, a necessidade das mulheres, né, e eu também deixei claro o que o dinheiro do dono do shopping tem a ver com a vaga de menino na escola pública. O que o dinheiro do dono da academia tem a ver com vaga de UTI. O que o dinheiro do dono da lanchonete tem a ver, do restaurante. Não, um dinheiro é um dinheiro, outro dinheiro é outro dinheiro. O dinheiro do dono do shopping não vai financiar a vaga, nem de saúde, nem de educação. Então, isso são argumentos, eh, falsos, argumentos mentirosos, argumentos só para fazer o impacto, né. E aí ele falou: "Então eu vou votar a favor do não só vou votar a favor do projeto, como vou trabalhar para ter mais cabide em banheiro de mulher". Então, vocês vejam que o fato de ter uma mulher no corpo de mulher, vivendo a dor de uma mulher, as necessidades de uma mulher e o conforto de uma mulher, pode mudar o rumo de uma decisão política. É claro que eu estou dando um exemplo de uma coisa muito simples, mas que impacta a nossa vida. Eu tenho uma amiga que fala: "Cristina, até hoje eu entro em banheiro que tem cabide, eu lembro de você". Você acha que o dono de um comércio, ele vai escolher colocar cabide? Ele não vai, ele só vai escolher se for um comércio de alto luxo ou se ele for obrigado, né. Então a lei municipal obriga essa pessoa a colocar no orçamento dela pendurador de bolsa de mulher dentro de banheiro. Isso é uma facilidade para a gente, né, é um conforto para a gente, mas isso não existiria se não existisse a força da lei, como os trocadores de fralda. Trocador de fralda só existe porque a lei obrigou que os donos de espaços públicos colocassem os trocadores de fralda. E não foi um homem que defendeu isso, né. Por isso que eu digo, nós precisamos da presença de mais mulheres na política para ter equilíbrio nessas decisões, como também precisamos da presença de pessoas negras, de pessoas pretas, de pessoas que estão na periferia, de pessoas que têm outra realidade distinta da nossa, né. E no Parlamento Jovem eu vi isso muito claro dentro do debate na Câmara, como é diferente um menino do Colégio Marista com um menino lá do Colégio Itamar Franco do Real Conquista. São outras realidades, são outras necessidades. Enquanto a gente não tiver esse equilíbrio na composição, nós nunca teremos uma política equilibrada. E por mais que você não queira ser candidata, por mais que você não queira participar do jogo diretamente, você pode participar indiretamente, apoiando uma candidatura, ajudando uma candidata, sabe, votando nessa candidata. Então há várias formas da gente ajudar. E eu quero fazer o convite para quem se interessar. Nós temos um projeto dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que está sob a minha coordenação,
que é o Parlamento Jovem. Lá se chamava Politizar, agora é Parlamento Jovem. Jovens da idade de vocês, lá na Assembleia é para jovens, né, acima dos 15 anos, então vocês podem participar do processo de seleção, podem participar dessa formação. Ao modelo que eu fiz na Câmara, também nós temos um acordo de cooperação com o TRE Goiás, então é uma formação qualificada, e mesmo que você não seja candidata, entenda de política, entenda o que é isso, porque assim a gente constrói uma cidade melhor, um estado melhor, uma nação melhor. Nós temos que parar de terceirizar a responsabilidade e entender o que eu posso fazer, qual é o meu papel nesse exercício, qual é o meu papel nessa tão sonhada, né, melhora da situação. Eu tive em Lima agora e fiquei impressionada com a cidade de Lima, uma cidade que você não vê um papel de bala na rua, você não vê uma bituca de cigarro, cidade limpa, cidade segura, com faixas em tudo que é lugar, placas. A segurança é nossa prioridade, você vê policial a pé, policial de moto, policial de carro. Então, são escolhas políticas, né? Essas, as nossas cidades, infelizmente, e não é Goiânia, é quase que todas as capitais, sujeira para todo lado, problema no trânsito, buraco no asfalto. É incompreensível o que está acontecendo no Brasil, né, sobre a decisão política, e a única forma da gente entender é a baixa participação popular. Nós nos afastamos, a gente só fica criticando, faz escolhas não por análise, mas porque alguém defende isso ou aquilo, e aí não vai dar certo mesmo, né? Não adianta, a gente tem que entrar no jogo para jogar de fato e ganhar, porque senão a gente nunca vai chegar lá. Eu espero não ter sido cansativa, Thalita, espero ter atendido ao que você teve de expectativa ao me convidar, e deixar claro que a Juventude Paramaçônica, a PJ, Demolei e Filhas de Jó são sempre, sempre prioridade para mim. Eu nunca deixo de atender esses convites. Agradecer também a Poliana por esse cuidado aí com todas essas meninas, com esses vários BTs de Goiás e do DF, e estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutora Cristina. Com certeza foi extremamente pertinente para as meninas estarem escutando isso nesse momento. Achei uma frase que a senhora usou bem no começo da palestra muito impactante, sobre estar nas Filhas de Jó é um exercício político. Eu penso isso também, né? Estar na maçonaria é um exercício político, porque a gente está aqui para ajudar a comunidade e para se melhorar, para poder ser melhor para a comunidade. Então, a gente agradece de coração pela sua participação. Eu queria saber, meninas, agora de vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre a palestra da doutora Cristina, porque talvez ela não consiga ficar até o final. Logo mais eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre duas grandes mulheres que a gente está enaltecendo, né, nessa campanha, mas no momento eu queria saber se vocês têm alguma pergunta ou comentário. Pegar uma aguinha aqui. Antes de passar a palavra para a tia Poliana, só queria lembrar vocês, todos os meses a gente tem nossa atividade individual, né? E a atividade individual ligada a esses meses, de janeiro e fevereiro, é justamente um debate, uma pergunta, um comentário pertinente nessa palestra. Então, caso vocês quiserem ir maquinando alguma coisinha, tia Poliana, a palavra está com a senhora. Bom, simplesmente encantada, né, com a suavidade, mas com a intensidade do tema e de como ele foi abordado, né? Em nome do Grande Conselho de Goiás e Distrito Federal, eu agradeço, assim, imensamente sua disponibilidade, que eu sei que não é de hoje, né, e não é só por hoje, mas uma disponibilidade há muito tempo dedicado aí às paramaçônicas do estado de Goiás, e agora também se estendendo ao DF. Não é a primeira vez que eu ouço a senhora, mas cada vez que eu a ouço, eu me sinto mais encantada com o seu papel, com o seu trabalho, né? E eu aprendo muito
e eu coloco isso no meu dia a dia. Então, eu olho diferente para a vida, eu olho com mais amor, com mais gratidão, com mais esperança, né? Sabendo aí que nós temos espaço e podemos lutar por esse espaço. Muito obrigada, doutora, e parabéns às filhas por esse tema, tá? Eu acho que foi unânime, né, pelo que a gente vê aí, a perfeição da palavra e do momento. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Poliana, é sempre uma honra para mim. Doutora Cristina, a gente tem uma pergunta para a senhora, feita pela Maria Trombeta, lá de Rio Verde. Ela é estudante de medicina, e ela pergunta, como a senhora acredita que estudantes jovens da área da saúde podem estar mais integrados à política? Mariana, como é que é? Maria. Maria, olha, a saúde é um tema importantíssimo e a medicina tem um papel muito fundamental, né, nas equipes de saúde. Então, na minha concepção, estudar política pública da saúde, compreender o que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu, inclusive, tenho um vídeo contando um pouco dessa história, acho que vale conhecer, entender da atenção básica. Isso faz uma diferença enorme, porque você é uma profissional da medicina mais completa, né? Você consegue entender as necessidades dessa população que mais precisa de uma assistência adequada, porque, infelizmente, faz parte do nosso contexto, né? Quem tem mais dinheiro tem mais acesso, tem melhores condições, tem melhores tratamentos. Então, entender como a gente pode melhorar a vida dessas pessoas é entender um pouco da história do nosso país, né? E o SUS, eu vou disponibilizar o vídeo, vou passar para a Thalita, quem quiser assistir, vale assistir. E também pensar como que a gente pode melhorar, como que a saúde pode, de fato, atender não só essa pessoa que está aqui na capital, mas a pessoa que está lá no interior, que tem todas as dificuldades, toda a falta de acesso, né? Como atender esse país que é um país continental, né? Que é um país gigante, ele é gigante mesmo, territorialmente falando, mas com muitas pessoas padecendo de atenção básica, daquilo que é mais urgente. Por isso, eu acredito muito no programa Saúde da Família. Tenho o maior orgulho em dizer que é de um goiano, Henrique Santilo, que foi um grande médico, foi um grande agente político, foi um grande governador desse estado e que deixou esse legado para o Brasil inteiro, que é o médico de família, a medicina de família, né? Se ela for bem aplicada, ela pode trazer efeitos, né, de saúde preventiva. Então, o meu conselho é esse, Maria, se aprofunde nisso. Eu sou autora também da Lei das Doulas aqui em Goiânia, porque eu acredito nesse nascer com mais afetividade. Eu sou filha de parteira, nasci de parto na cama da minha mãe, né? Eu acredito que isso é uma política que nós precisamos implantar. A Jéssica está questionando aí as doulas são as mulheres que dão assistência ao parto, não é alguém da família, porque alguém da família já é permitido por lei acompanhar o parto. As doulas, elas te preparam para o parto com a respiração, exercícios, elas não têm uma formação na área da saúde. Uma advogada pode ser uma doula, né? Mas ela vai te ensinar a respirar, a fazer exercícios físicos, né, musculares, a concentrar naquilo que realmente pode te ajudar naquele momento. E é uma outra distorção que acontece no nosso país. O que deveria ser uma exceção, que é a cesariana, ela surge como uma cirurgia para as situações onde o parto normal não é possível. E hoje, o que deveria ser uma exceção passou a ser regra. Ninguém mais quer fazer parto natural, né? A anestesia tem um risco, você tem corte, você tem uma recuperação mais lenta, deixa de ser natural, deixa de ser normal para se tornar cirúrgico. Né? Até outro dia eu estava discutindo com uma astróloga, eu falei, não tem mais
não é como você precisar astrologia, porque agora a criança nasce no dia que o profissional da medicina quer, na hora que ele quer, não nasce mais quando deveria nascer. Então, é uma maluquice o que está acontecendo. Por quê? Porque a equipe quer uma mulher que não chore, que não grite, que não dê trabalho e que se encaixe dentro da agenda deles. Está deixando cada vez mais de ser natural. Eu fico muito preocupada com todas essas questões. E você se aprofundando, Maria, nas políticas públicas, da atenção básica, do parto e do nascimento, da primeira infância, você vai conseguir ajudar muita gente. E é claro, né, a prevenção a queimaduras, eu também fico à disposição aí para, num outro momento, Thalita, fazer uma palestra só de prevenção a queimaduras, que é para a vida pessoal, social e profissional de cada uma de vocês. Muito obrigada, doutora Cristina. Pode deixar que a gente vai providenciar sim. Eu até anotei aqui. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Quer fazer alguma intervenção para a doutora Cristina? Acho que é isso, né, doutora Cristina? Nossa, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela palestra, muito obrigada pela palavra, pelo tempo. No minuto que eu mandei a mensagem para a senhora, no mesmo dia, a senhora confirmou, permitiu, né, que a gente estivesse marcando esse momento, sempre muito solícita. E a gente, aqui da Filha de Goiás, Distrito Federal, gostaria de te entregar um certificado. Se a senhora tiver disponibilidade de receber ele, a gente gostaria de entregar em mãos para agradecer a senhora por esse momento e registrar nas nossas redes sociais posteriormente. Então, vamos combinar no WhatsApp. Vai ser uma honra para mim, Thalita. Só combinar pelo WhatsApp, eu vou receber vocês lá na nossa secretaria. Ótimo, então vamos providenciar isso, tá, doutora Cristina? Hoje ainda te mando mensagem sobre. Meninas, mais nenhuma intervenção, né? Essa palestra, essa chamada vai fechar em 7 minutos, então eu vou criar uma nova para que eu possa continuar falando sobre as nossas duas grandes mulheres. Eu vou participar, Thalita, até o momento em que eu puder, aqui pelo meu tempo. E aí, já quero agradecer a todas vocês, me colocar à disposição, e a gente combina essa aula de prevenção a queimaduras e a entrega do certificado pessoalmente lá na Alego, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Uma honra para mim, sucesso, sorte, se amem, meninas, vocês são maravilhosas. Obrigada. Vamos fazer um print enquanto a doutora Cristina está aqui ainda, meninas? O que vocês acham? Eu vou tirar um print aqui, só que eu não consigo pegar todas. Se alguém puder me ajudar e conseguir fazer isso? Thalita, deixa de compartilhar para a gente conseguir ter mais acessos. Pronto. Eu vou tentar te ajudar. Tá bom. Eu vou bater alguns prints aqui. No computador fica mais fácil, né? Isso. Deixa eu ver que me mostra mais. Tem que abrir as câmeras, meninas. Isadora, sim, pessoal, liguem as câmeras para vocês aparecerem. Alice. Quem puder abrir, fica melhor, né? Aí, todo mundo abrindo? Acho que eu peguei todo mundo aqui. Gente, eu vou contar depois até... você me manda, Thalita. Não tirei ainda, doutora Cristina. Ó, no já, eu vou bater um print. Então, todo mundo abre aquele sorrisão de sempre. 1, 2, lá, si, e já. Ótimo, gente. Obrigada. Eu vou te mandar assim, doutora Cristina. Gente, então eu vou abrir outra palestra, tá? Não saiam, porque vai ter uma chamadinha ainda explicando rapidamente sobre as duas mulheres que a gente está enaltecendo nesse projeto. Até já, já. Tchau. Bom, pessoal, eu vou começar, para a gente não se delongar muito. Se eu der uma paradinha, às vezes, é para aceitar o pessoal na reunião. A palestra em si foi da doutora Cristina, né? Eu só estou aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre as duas grandes mulheres que a gente está trabalhando em política e resiliência. Lá.
Eu vou falar sobre essa parte, né? Acho que muitos aqui já me conhecem. Eu estou como honorável rainha do Grande Betel, sou do Betel 07, auxilio Betel 05. Também sou advogada e mestre em Direito Internacional. As nossas duas grandes mulheres já foram reveladas no ofício, né? Na política, a gente escolheu a Cleópatra, para se falar, e sobre resiliência, nós escolhemos a grande mulher Anne Frank. Estou aceitando as pessoas na palestra ainda. Então, pessoal, a Cleópatra, apesar da antiguidade dela, a gente decidiu escolher ela para representar mulheres na política, porque ela foi uma grande mulher prepulsora, né, das mulheres na política, ainda quando não se falava muito disso. Muito antes da Rainha Elizabeth, muito antes da Merkel. Ela foi uma líder quando não era comum ter mulheres na política. Ela foi a última rainha do Egito, né? Ela governou o país de 51 a.C. até 30 a.C. Um minutinho que eu estou acertando o pessoal na palestra. E ela foi uma governante muito reconhecida por ser inteligente, astuta e muito, muito, muito bela, né? Ela, como era uma mulher representante do seu país, ela era defensora da igualdade de gênero e foi marcada por conta disso. Ela solidificou a cultura do povo egípcio no sentido de que muitos governantes egípcios na época, eles eram gregos. Então, assim, por incrível que pareça, muitos faraós não falavam egípcio. Ela foi a primeira governante do Egito a aprender a língua egípcia. Então, ela foi muito marcante nesse sentido. Ela era conhecida por ser uma poliglota, por ser uma intelectual, por fazer transações comerciais, por fazer acordos comerciais, né? Ela trabalhou, um minutinho, gente, pedindo para entrar na palestra. Ela trabalhou nessa expansão de estratégias, né? Como eu falei, com os romanos, com Júlio César, Marco Antônio. Ela veio de uma linhagem grega, né? Então, assim, a língua mãe dela era o grego, mas ainda assim ela aprendeu egípcio e foi uma prepulsora ali das lideranças africanas. Como eu falei para vocês, ela antecedeu muitas políticas que vieram a se inspirar nelas. Eu separei algumas aqui para vocês. A Rainha Elizabeth, primeira da Inglaterra, né, a gente considera que ela se inspirou na Cleópatra pela questão da habilidade em governar e na sua personalidade forte. Ela também influenciou a Golda Meir, né, que ela foi a primeira-ministra de Israel, por conta da sua também habilidade em negociar e fazer alianças com outros líderes mundiais, como eu falei, era o que a Cleópatra fazia também. Ela é muito conhecida por toda a estratégia de comércio que ela bolou com Júlio César, com Marco Antônio. Também trouxemos aqui para vocês a Indira Gandhi, né, que é muito famosa, a primeira mulher primeiro-ministro da Índia, e a gente considera que ela foi influenciada pela Cleópatra por essa questão da diplomacia, estratégia, para alcançar seus objetivos políticos. Aqui, mais recente, também trouxe a Hillary Clinton, né, que a gente também considera que foi inspirada por ela por ter muita força de vontade, determinação e por encontrar vários desafios políticos em sua trajetória, né? Angela Merkel também, da Alemanha, que é uma das líderes mais poderosas do mundo, saiu agora de mandato recente, ano passado, se eu não me engano, e também reconhecida como a filha da Cleópatra por liderar com eficácia decisões difíceis. Ela deixa um legado muito forte cultural, como eu falei para vocês, por ser a primeira rainha que realmente se importou com a cultura local, que se importou em aprender a língua, se importou com a sua população, né? Como a doutora Cristina falou na palestra dela, ser líder é muito isso, é você reconhecer as necessidades do seu povo, e a Cleópatra, ela quebrou paradigmas nesse sentido, né? E também a questão da igualdade de gênero, claramente, ela deixa isso de legado, porque, como eu falei para vocês, à época não era comum nós termos rainhas representantes, né? Mesmo na Europa, as rainhas eram só as consortes, não era a lei da primogenitude plena, então, assim, o mandato de rei passava-se apenas para filhos homens. Então, à época, antes de Cristo, que a Cleópatra teve
exercendo a função, foi muito, muito, muito incrível para a época dela. Ela já está com essas pautas de igualdade de gênero antes de Cristo, então eu acho que vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho mais da história dela. A gente também escolheu a Cleópatra para tentar sair um pouco de lados políticos e fazer vocês entenderem que a palestra aqui, a intenção era não de defender o lado X, o lado Y, né? Porque eu sei que tem muita divergência, mas sim falar, ei, se interessem, olhem para mulheres na política, entendam seu papel na sociedade, sejam mulheres atuantes na sociedade, vocês já são por serem filhas de Jó, mas eu sei que a gente sempre pode fazer um pouquinho mais. Eu espero que a história da Cleópatra inspire vocês, como inspirou tantas mulheres como eu citei aqui agora. A segunda mulher que eu trouxe para vocês, ela é da questão da resiliência. Todos vocês devem conhecer, né? Anne Frank, muito famosa, a gente sempre lê o livro dela na adolescência. Ela foi uma jovem alemã, tá? Que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, nasceu em Frankfurt, e em 1942, durante a Alemanha nazista, né? Ela e a família dela se esconderam em Amsterdã, na Holanda, num galpão. Em 44, né, logo 2 anos depois que ela havia ido se refugiar na casa dessa família, a família dela foi descoberta, eles foram levados para o campo de concentração em Bergen-Belsen, e somente com 15 anos ela já teve seu falecimento. 2 anos depois do seu falecimento, a amiga dela, Anne, encontrou seu diário, ela chamava o diário dela de Kitty, e o diário dela repercute até hoje, mesmo em 2023, por ser esse testemunho de crueldade do Holocausto, né, de não se esquecer jamais de tudo que foi passado e tudo que ocorreu na nossa sociedade, mas também, além de tudo, além de um relato de toda a crueldade, é um relato sobre a esperança e a resiliência. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, né, a capa do livro da Anne Frank, a linha familiar dela ali, o pai, a mãe, a irmã mais velha. E também eu trouxe para vocês ali a mesa, né, posta, que representa uma família vivendo normalmente, mas ali no fundo tem um alçapão, que geralmente era onde os judeus se escondiam. Quando ia alguma intervenção militar, dar uma olhadinha na casa, ver se estava tudo nos conformes. Ela deixa o legado, né, gente, do livro dela, o Diário de Anne Frank, e também em Amsterdã tem o Memorial de Anne Frank, vocês podem encontrar a casa dela. Eu estive lá, então eu garanto para vocês que é uma energia muito forte que se pesa nesse momento. Você sente que teve história ali, você sente o impacto, todo mundo respeita muito o local. E, apesar de ter acontecido já tantos anos atrás, é algo para não se esquecer e sempre lembrar para saber que a gente não deve repetir, né, esse tipo de repressão. E aí, falaram aqui no chat, eu acabei de ver, que tem uma frase dela, que apesar de tudo ela ainda tinha fé na humanidade. Eu trouxe uma frase similar para vocês, que foi uma citação dela. Apesar de tudo, eu ainda acredito que as pessoas são boas por natureza. Então, ela foi uma menina muito inspiradora, também muito à frente do seu tempo, foi resiliente, foi esperançosa, foi bondosa, e eu não sei se tem um ensinamento mais forte nas filhas de Jó do que toda essa resiliência, né, pessoal? Porque a gente é ensinado a ter fé, acreditar que coisas melhores virão. Então, eu tenho vocês como meninas muito resilientes, que aprendem isso desde a juventude. E a Anne Frank, eu considero que ela também foi muito, muito resiliente. E um marco, que é também importante ser estudado, ser falado, né, e ser entendido. Eu queria falar para vocês também, queria agradecer publicamente a Lara e a Jordana, que são do meu time da Grande Campanha. A Lara, ela sempre faz os ofícios que vocês recebem nas circulares do e-mail de vocês. E a Jordana, ela é a líder na nossa Grande Campanha, então tudo de divulgação, de ajuda, de organização é ela que resolve. Muito obrigada, Lara e Jordana. Meninas, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma intervenção, vocês querem falar alguma coisa que vocês sabem sobre a Cleópatra, sobre a Anne Frank, ficou alguma dúvida? Tem alguma
alguma menina que quer se manifestar sobre qual das duas mulheres apresentadas hoje marcou mais? Qual chamou mais a atenção de vocês? Eu tenho um livro que fala sobre o diário de Anne Frank. Muito legal. Como eu falei, o caderno, né, do diário dela não foi escrito por ela, mas as anotações que ela fazia foram encontradas pela amiga dela, depois entregues ao pai. O pai ajudou, né, na edição do livro, né, na divulgação, e é um tesouro que a gente lê até hoje. Eu também li ele na minha adolescência. Tia Poliana, por favor. Eu conheço mais sobre Anne Frank, mas agora fiquei curiosa sobre a Cleópatra política, esse lado aí que a gente, né, quase nem tanto fala. Mas eu já vou me preparar para dar uma estudada, e eu acho que é isso que é bom nos nossos eventos, nos nossos encontros, é o despertar da curiosidade, né, o trazer para nós aí nomes importantes que futuramente venham nos inspirar. Tá? Mais uma vez, parabéns, Thalita, parabéns à equipe do GB, obrigada pela disponibilidade e disposição de vocês em acolher as suas irmãs e ser as meninas que inspiram as mais novas aí. Gabriela está aqui do meu lado, inspiradíssima já. Então, muito, muito obrigada pela noite de hoje, tá? Uma noite abençoada, né? Graças a Deus, foi uma palestra perfeita, como a palestra que a Jordana, Tamerão e a Lara fizeram também, né, muito instrutiva, e a gente já sai com gostinho de quero mais, e vamos marcar essa palestra com a doutora Cristina sobre prevenções da queimadura, que eu acho muito pertinente para a gente. Gente, no mais, muito obrigada. Vou fazer mais um print aqui só para mostrar a capa da palestra, pode divulgar nas redes sociais depois. Vocês já mandaram a chamada, Jordana, já aconteceu? Sim, deu certo. Quem colocou no chat já contabilizou aqui. Ótimo. Eu vou bater só mais um print, gente. Um segundinho, daí a gente já encerra. Vocês puderem ligar a câmera só mais uma vez, rapidinho. Vai. 1, 2, lá, si, i. Peraí que o chat tá subindo e tá saindo da... Peraí, gente, o chat. Já, X. Perfeito. Obrigada pela participação, menina do GB, agradece. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Thalita. A palestra foi maravilhosa. Se a Glorinha levantou a mão. Parabéns aí, viu? Tudo muito, muito pertinente, maravilhoso aí. Arrasaram. Boa noite, gente. Parabéns.